Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Também queremos cumprimentar a todos os internautas. Queremos cumprimentar a todos os internautas na paz do Senhor Jesus também. Lembrando que essa noite o Senhor tem uma palavra especial para cada um de nós, para edificar a nossa vida e nos fazer ficar mais fortes na presença do Senhor Jesus. Posso ouvir amém? Apocalipse 2:7, a palavra de Deus diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou ler de novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os olhos, todos que estão acompanhando essa palavra. Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus, nesta hora, colocamos na excelência do Espírito Santo essa palavra, que ela possa ser, Senhor amado, direcionada fortemente aos nossos corações aqui presentes e a todos que vão acompanhar através, Senhor amado, do canal do YouTube, Senhor, do canal Verdade Divina, onde eles vão ser grandemente também abençoados. Fala conosco nesta hora, nós pedimos grandemente no poderoso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Todos digam amém. Amém. Pode sentar a aplaudir o Senhor. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou repetir para que todos nós possamos filtrar isso. O tema hoje é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero fazer aqui um comentário importante que se encaixa muito também no contexto do mundo de hoje que nós vivemos. Lá em Lucas 17, do 26 ao 27, a palavra de Deus diz: e como aconteceu nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. A palavra de Deus, desde a época de Noé até os tempos de hoje, ela encaixa completamente esse texto que se refere a um mundo ocupado, onde pessoas correm para lá e correm para cá, onde as pessoas compram, onde as pessoas vendem, onde as pessoas viajam, onde elas se divertem, onde elas buscam as suas conquistas, onde elas estudam, onde elas se preparam, onde elas se formam. Mas muitas das vezes, ou por que não dizer, a maioria das vezes, os ouvidos delas estão fechados para a palavra de Deus. E lembrando o texto, Noé pregou durante 120 anos uma mensagem de alerta, de aviso, que o mundo naquela época teria de ser submergido por um grande dilúvio, o qual nunca existira. Não havia chuva naquela época. Um vapor subia, e regava as plantas. Não tinha água para movimentar essa grande embarcação. Recentemente agora, de novo, veio à luz a reportagem dos arqueólogos, dos missionários que encontraram a arca. Recentemente está os vídeos mostrando novamente esse acontecimento importante de arqueologia, de coisas passadas, de fatos históricos, de coisas que ocorreram. Noé pregou durante 120 anos
são capazes de ouvir, de filtrar e descer ao coração. Os ouvidos deles estavam fechados para as coisas de Deus. O maior pecado daquela humanidade da época não era exatamente os seus pecados feitos pelo corpo ou de alguma outra maneira. O maior pecado daquela época era porque eles não deram crédito às palavras de Deus que Deus havia colocado na boca de Noé, daquele homem de Deus, daquela família de Deus. E foi muito tempo falando. Quantas das vezes, aleluia, nós pregamos o Evangelho para muitas pessoas, nós falamos de Deus para elas, entradia, elas dizem, olha, um dia eu vou fazer uma visita na igreja, eu estou sem tempo, eu estou trabalhando muito, eu não fui porque chegou uns parentes na minha casa. O mundo de hoje não é diferente como o mundo de ontem, é que o mundo de hoje, ele é muito maior, a iniquidade é muito maior, cresceu-se de maneira assim acentuada a iniquidade no coração da humanidade. Essa é a verdade. Não é diferente. A voz continua ainda clamando. E o que a voz hoje está clamando? Está clamando que Jesus Cristo irá voltar. E recentemente, não sei se alguns dos irmãos têm visto, ou alguns que acompanham pelo site, pelo YouTube, há um acontecimento que está no culto, mas algumas pessoas já sabem, eu também já vi, sobre um tal planeta chamado Nibiru, que a ciência está com um medo muito grande, e por isso até abafou a notícia, mas de alguma maneira ela se proliferou, ela se espalhou, e esse planeta é um planeta que ele está entrando na nosso sistema solar. Em alguns lugares do mundo, ou porque não ser quase o mundo inteiro, as pessoas estão vendo dois sols. Do lado do Sol há um outro planeta, e eles estão denominando como se fosse dois sols. E esse planeta se aproxima com velocidade muito grande, e eu me pesquisei por esses dias também, que quanto mais ele se aproxima do nosso sistema solar, mais ele pega a velocidade. E quando ele estava sendo monitorado, esse planeta, ele estava a uma distância muito grande de Júpiter. E depois do monitoramento, passando meses, passando anos, Júpiter entrou dentro da sua área de magnetismo. E ele está ao lado do Sol, ele está próximo ao Sol, ele está no nosso sistema solar. Diz o cientista que se esse planeta ele não precisa nem chocar na Terra para que a Terra comece a sofrer alterações dramáticas, drásticas, até de inversão dos polo sul, polo norte. O que isso significa? Se fosse pensar, uma mudança até para a era do gelo. De repente o mundo, ou parte do mundo, fica congelado devido à inversão dos polos. Olha bem o que eu quero dizer. Várias notícias estão vindo lá sobre arqueólogos missionários que encontraram ossadas de pessoas com tamanhos até 12 metros de comprimento. E a Bíblia fala que existiam homens gigantes. Várias coisas estão vindo para a luz. Mesmo assim, multidão de pessoas não estão dando crédito à palavra de Deus. E por que não dizer, muitos cristãos que estão vendo essas reportagens, mesmo assim, não sai do seu congelamento espiritual. Ele continua frio, ele continua apático, ele continua disperso. Sabe o que eu fiz quando eu vi essa reportagem sobre o planeta Nibiru, irmão?
Então a palavra de Deus não vai poder fazer efeito, irmão. Ela precisa fazer efeito, irmão. Amém, igreja? Amém. Quando eu estou nesse planeta, vocês agora podem até pensar, mas pastor, você fez isso? Eu entrei no quarto e orei. E não orei já a primeira, eu já orei mais vezes assim, eu falei, Senhor, se esse planeta ele é chamado de intruso, é um planeta chamado de cruzador, ele está no nosso sistema solar, de intruso, ele não faz parte do nosso sistema solar. Se esse planeta é um planeta que é ilegal, que não é o tempo ainda da Terra sofrer essas avarias, Senhor, então, Senhor, através do teu poder, faz esse planeta sair do nosso sistema solar. Alguém diz, mas nós podemos orar assim? A Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. Significa a terra parou, pregou, freou, para que Deus pudesse completar a sua obra sobre Deus. Elias era um homem segundo as mesmas paixões do que nós. E Elias orou durante 3 anos e 6 meses, não choveu. Depois ele foi lá com a chave e abriu o céu, orou e choveu. Eu já compartilhei, não por uma vez, mas por 2 ocasiões, chegando na Bahia eu orei e choveu. Nós somos homens iguaizinhos a esses homens que existiram. Mas a Bíblia diz que a fé remove montanhas. A fé remove montanhas. Diz a Bíblia que um só anjo matou, sabe, mais de 180 mil inimigos do povo de Deus. Deus só mandou um anjo e exterminou aqueles inimigos. Um anjo matou. Eu falei outro dia aqui sobre Israel que numa ocasião, Israel, alguns soldados israelitas estavam sendo capturados de um cair ao chão, e aqueles inimigos estavam com os fuzis ali, prontos a exterminá-los. E aí, de repente, aqueles homens pararam e olharam assustados e fugiram. Aquele israelita não sabia que o estava acontecendo à sua volta, mas tinha uma multidão, milhares de anjos à sua volta ali, soldados de Deus. Numa dessas guerras, esqueci o nome dela agora, que até compartilhei, foi visto soldados diferentes na guerra. E eu fiquei pensando, se Deus quiser, Deus manda um anjo só, e sabe, ele traz esse planeta, e põe nesse planeta no nosso sistema solar. Amém, irmão? Eu quero dizer alguma coisa. Pastor Luiz usou muitas vezes essas expressões aqui. Essas mensagens que Deus tem entregue para ele, para mim e para nós, é mensagem para a multidão ouvir. Só que tem uma coisa: no meio da multidão, muitos não estão preparados para ouvir. Nós estamos falando coisas profundas, mas muitos não estão preparados para ouvir. Muitos não recebem. E a Bíblia mesmo diz, nós vamos ver aqui na mensagem que nós vamos falar, que Deus colocou para ser meditado. Muitos não recebem, do mais profundo que for, do mais importante que for. Muitos não recebem. Eles ouvem, mas não recebem. Aleluia. Diz aqui, o homem natural não compreende as coisas espirituais. O homem natural não pode ouvir as coisas espirituais. O homem natural ignora. O homem natural expressa. O homem natural faz isso, irmão. Entra na igreja e sai. Esse é o homem natural. O homem espiritual não faz isso. O homem espiritual é referente à presença de Deus. Posso ouvir uma vez? O homem espiritual não deve na hora da mensagem. Ele sabe que é Deus que está falando. E eu quero dizer algo aqui, eu quero abrir meu coração. Porque o pregador, ele sofre de todas as maneiras. Ele sofre se ele for arrogante.
ser então? Ele tem que ser o que Deus quer que ele seja. Na porção de Deus. Amém. Mais uma coisa eu compartilhei. O dia que eu subir aqui, e se for para eu fazer algum tipo de teatro, em que as pessoas olhem para mim, acham show, para mim eu estou perdido. Para mim eu perdi a noção. Mas se eu subir aqui, e o Espírito de Deus me usar, para mim é a maior riqueza que eu posso ter. Essa é a maior riqueza do pregador. O homem natural não entende as coisas espirituais. Então quem pode ouvir? Vocês que acompanham também pelo canal Verdade Divina, quem poderá ouvir então as palavras do Senhor? Eu fiz aqui uma relação. Só quem pode ouvir aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Só quem pode ouvir a palavra de Deus são aqueles que são convertidos. Só quem pode ouvir a palavra de Deus são aqueles que estão na vigilância. Vigilante. A Bíblia diz: vigiai e orai. Porque o vosso adversário anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Engraçado, irmãos. As pessoas deveriam amar os pregadores espirituais. Deveriam honrar, e às vezes é o contrário. E não questione porque estou falando isso, porque o Espírito de Deus sabe. Nós deveriam amar os pregadores humildes, os pregadores que querem fazer a vontade de Deus. Eu falei em casa para minha esposa, deixa uma roupa passada, e quando eu cheguei para casa, eu falei: eu tinha te avisado, eu estou indo buscar o meu Deus. Me dá, passa minha roupa, que eu estou indo buscar o meu Deus, eu preciso dele. É diferente. Não tem nada a ver com ocupar um banco e sentar no banco e assistir um culto e dizer: eu cumpri uma tabela. Não! Significa chegar para cultuar a Deus, adorar a Deus. É isso. Sentado ali no banco, mesmo antes de administrar o meu coração dentro do joelho e dizer a importância de quem está no culto e de não perder o culto. E mesmo meu coração assim, é como a água que começa a ferver. Você começa a ir no culto, a água ainda está meia, marminha. Você vai no outro culto, a água começa a esquentar, aí você começa a pegar o ritmo de ir no culto, a água começa a ferver para valer, borbulhar. Eu sou daqueles pregadores. Eu pastor Luiz também com certeza é que quando eu prego, se vê alguém chorar, ele glorifica. Se vê alguém na glória, Deus ele glorifica. Se vê alguém pular, ele glorifica. Porque a mensagem está tocando no coração. Mas Deus ele é aquele Deus que abre a terra. Deus abre terras, irmãos. Deus abre terras. Eu vou contar mais uma vez aqui. Talvez alguém, seja muito para alguém que vai ouvir pelo canal Verdade Divina. Teve uma missionária numa igreja, esses dias nós falamos desse tema, e Deus me toca para repetir. Essa missionária foi tão grandemente usada por Deus dentro daquele lugar onde eu cooperei durante 3 anos. E quando aquela missionária pregou, pastor, ela fez o que outro dia o senhor colocou aqui, o bebê, ensinou Deus a usar um bebê para levantar o tapete e mostrar o estado da igreja. E quando Deus usou aquela missionária, uma das membros que eu conheci disse: quem é você para querer profetizar? A igreja é sua, a pastora é ela, não é você. Cala a boca. A membra falou isso, e foi uma das últimas palavras que ela falou. E aí Deus usou em seguida: eu acredito, eu quero ser um profeta. Eu quero ser um profeta, eu quero andar como um profeta e falar como um profeta. Eu quero subir, e ainda que alguém não dê nada para mim, mas saber o que sai da minha boca tem efeito. Aquela missionária falou assim: ainda essa semana, Deus está abrindo a sepultura dessa igreja. Infelizmente,
orar por ela. Chamava eu para orar. Eu não sabia porque ela estava em coma. Depois que eu fui saber. Ela entrou em coma. Depois que falou isso. Desafiando o Espírito Santo. A obra de Deus é séria. Eu quero encarar como séria. Amém, irmão? Amém? A obra de Deus é séria. É muito séria. Aleluia, Senhor. Eu não quero ser reprovado. Né? Pregadores também ouçam-me. Né? Encarem a obra de Deus como séria. Para que não sejam reprovados. Eu quero ser aprovado. Eu quero fazer parte da salvação. Glória a Deus. Eu fui orar por ela. Peguei na mão dela ali, ela em coma, e eu falei, Senhor, o que é para ela sair do coma? Então tira, porque a família sofre em uma situação assim, mas se não for que ela vá, que ela passa logo então. E passou em poucos dias, ela partiu para a eternidade. Ela morreu. E eu não sabia, mas depois me contaram por que ela entrou em coma. Porque ela não ouviu a palavra da mulher de Deus. Ela não ouviu a voz de Deus. Quando essa Bíblia é pregada, é Deus que está falando. Ah, mas eu não gosto daquele pregador, ele é muito magrinho. Aí eu não gosto daquele pregador, ele é muito gordinho. Aí eu não gosto daquele pregador porque ele fala muito alto. Aí eu não gosto daquele pregador porque ele é mais maneiro. Não ore para o homem, ore para a palavra de Deus. Ouvir é deixar a palavra transformar. Ouvir é deixar a palavra tomar o controle da nossa vida. Dar as diretrizes. Mostrar o caminho. São essas pessoas. Irmãos, olha, eu vou voltar a falar. Ninguém estava sabendo desse tal de vírus. Muita parte da igreja não está se importando que nós estamos no limiar, no momento quase próximo ao relacionamento da igreja. E a igreja está brincando de roda gigante, brincando de parques de diversões, enquanto as igrejas criaram parques de diversões, enquanto eu falo que são igrejas grandes. Parques de diversões.
circos, teatros, fábricas de sonhos, de riqueza, de dinheiro. E eu quero dizer, apoiado na Escritura, por isso eu orei e vou continuar orando. Esse planeta, ele não é o planeta no momento para atingir a Terra. Deus vai mover esse planeta para outro lugar. Deus vai mover, ouçam isso, Deus vai mover. Porque se o planeta tocar na Terra, ou até se aproximar da Terra, vai ter ondas do tamanho de prédios, de montanhas, de tsunamis sem limite, terremotos terríveis. A gente não entende sobre esses negócios de espaço. A gente não entende sobre estrelas, sobre planetas. Nós somos leigos. Quem entende é a NASA. São esses homens que estudam essas coisas. Mas a Bíblia relata isso, que na grande tribulação vai cair estrela do céu, e essa estrela vai cair em águas potáveis, aonde os homens não poderão beber água, vai cair asteroides, vai cair planetas, vai cair na terra assim, no tempo de Deus. Por isso a grande tribulação ninguém vai poder suportar, porque vai ser terrível. Os homens poderosos da terra estão construindo abrigos subterrâneos, estão já armazenando sementes, armazenando informações, para que quando essas catástrofes acontecerem, eles reconstruírem, porque vai ser dura e severa a sentença de Deus na terra. É Deus que vai jogar. Deus vai jogar através das coisas. Vai ser terrível. Pedras de gelo do tamanho de uma lata de 18 litros vão cair do céu. Vai ter chuva de meteoros. Vai ser horrível. Ninguém vai aguentar. E mesmo isso, muitos vão ouvir essa mensagem. Muitos cristãos que vão ouvir isso, eles estão desempregados na sua carnalidade, no seu materialismo. Eles não conseguem, porque não estão no Espírito. Porque quem está no Espírito sente ele. Eu vou dizer de novo, vários países a olho nu podem ter 2 sols. Esse planeta existe realmente. E não pode se aproximar muito da Terra. Senão, multidões de milhares de pessoas morrerão. É muito mais sério do que nós pensamos. Alguém diz, terminou, pastor. Terminou de falar, vamos mudar de assunto então. Você viu o novo shopping que abriu? Estão na carne. Tem que estar no Espírito, igreja do Senhor. O tempo se aproxima, a vinda do Senhor se aproxima. Isso está sendo gravado na terra. Deus está usando pregadores e pregadoras dizendo: Jesus está à porta. Onde os pregadores pregam a verdade é essa. Estamos no limiar de 2 acontecimentos. Um é o relacionamento da igreja, outro é a chegada do anticristo, um homem que vai ser infinitamente mais terrível do que Hitler. A nova ordem mundial já está se agrupando, já está se formando. O anticristo vai chegar aí e quem ficar, 2 coisas vai ter que fazer. Uma é morrer por Cristo, sem o Espírito Santo na vida. Outra é ele aceitar a marca da besta. E se ele aceitar, ele está selado, condenado para sempre ao fogo do inferno. Muitos cristãos que vão ouvir essa mensagem não temem o que é o inferno. Esses dias eu pregava, e quando eu comecei a entrar nesse assunto, eu me
E Deus, para esses dias, vai dar matéria para a sua igreja. E o que for remanescente do Senhor, os que estiverem ouvindo a palavra de Deus, vão estar dando crédito à obra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer algo. Jesus. Esse humilde pregador que está aqui, eu estou buscando ser instrumento na mão de Deus para fazer um serviço. Sabe qual é o serviço? Se Deus conseguir colocar a palavra de verdade na minha boca, na boca do servo de Deus que está aqui, meu companheiro, ou quem quiser, ele diz, meu companheiro, pastor Carlos, Jesus vai estar se agradando porque estamos fazendo um bom serviço, conservando a igreja do Senhor, avivando a igreja de Cristo. Glória a Deus. Deus vai balançar, Ele vai sacudir os alicerces da nossa vida para nos colocar na posição exata do arrebatamento da igreja. Pode glorificar e aplaudir o Senhor, aleluia. O Espírito Santo diz, e quando eu quero essa igreja, os pregadores que estão ensinando a igreja a ficar na carne, como que diz isso? Sim, estão pregando a teologia da prosperidade. Os cristãos estão fissionados para ter um carro novo, estão fissionados para ter bens, muito bem, mas não estão sendo ensinados que nós estamos na iminência do arrebatamento e o trabalho está duro, criamos então dois inimigos. Qual é o primeiro? Três inimigos. O primeiro é o homem, nós somos o primeiro inimigo que está dentro de nós, ou agradamos a Deus ou não. Segundo, Satanás, que luta dia e noite para desfocar a igreja do alvo que é Cristo. Terceiro, agora temos a outra oposição, qual é, pregador? Igrejas evangélicas ensinando o povo a morar na terra, sendo que Deus preparou uma cidade chamada Nova Jerusalém. Por favor, vocês que estão pegando isso, não apresente essas casas velhas, seja no Morumbi ou no Alphaville. Eu estou falando de Nova Jerusalém. Não estou falando de nenhum palacete da terra, não estou falando de Pentágono, nem lá de Brasília, não estou falando da Nova Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Lá é rua de ouro, lá não vão falar não, mas lá em Alphaville os pisos são lindos e maravilhosos, mas a Nova Jerusalém é a rua de ouro, é rio de água cristalina, é monte de pedra preciosa, lá ninguém vai chorar, lá não vai ter velório, lá não vai ter imposto, lá não vai ter corrupção, lá nós vamos andar com os anjos, por lá com os anjos, e ver Jesus, e abraçar Jesus, e amar Jesus. E é a verdade. Talvez muitos desses pregadores que estão atrás de dinheiro, eles não vão querer nunca me chamar para pregar. Vem o pastor Luiz Correia, porque nós vamos entregar a verdade de Deus. E tem muito profeta na terra pregando a verdade, em todos os países. Glória a Deus, aleluia. Tem pregadores que não se vendem dentro. Eis um aqui, eles outro varão aqui do lado. Não nos vendemos por prato de lentilha nem mundo. Nosso assunto é Jesus. Nosso assunto é o verdadeiro evangelho. Nosso assunto é a pregação da verdade. Aleluia. Eu vou ter que terminar, vou correr para o outro lado aqui. Está pegando fogo. Então o que tem sido falado? Diz que aquele que tem ouvido ouça, que o Espírito diz às igrejas, o que tem sido falado. Nós já dizemos, por favor, se aquietem dos bancos,
necessário pentir os cabelos, porque vocês estão diante da palavra de Deus. Qual o seu propósito? Evangelizar as pessoas. Qual o propósito da palavra de Deus? É ensinar o seu povo, a sua igreja. Qual o propósito da palavra de Deus? É aconselhar. Qual o propósito da palavra de Deus? É advertir. Olha, Jesus disse: assim como o povo disse, não é? Estava tudo e está perseguindo, não é? Falando. Quem está falando aí? Esse velho está cansado. Está falando que vai ter dilúvio aqui. Está doido. A idade dele, velho. Irmãos, muitos de nós já pregamos que quando Noé fechou a porta da água, Deus travou ali e começou a cair a chuva. Eu talvez uma criança: mãe, cortei, mãe. Quieta, menino. Mãe, fica aqui, mãe, está começando a cair os pingos do céu, mãe. Noé está arrastando. E agora, o que a gente vai fazer? E o desespero, e a chuva, e as fontes, os abismos, subir as águas. Mas antes, imagina o desespero. Abre, Noé, por favor, a gente acredita, desculpa, perdoa, a gente ficou pesado, Noé, desculpa aí. Não tem jeito, ficaram de fora, e ficaram de fora, multidão de almas, porque não creram na palavra de Deus. Quantos perecerão? Quantos irão para o inferno, porque não crerem, por não crerem na palavra de Deus? Aleluia! É lamentável. Mas uma vez dá uma oportunidade mais. O tempo acertado do Senhor é hoje. Se você está desviado da palavra de Deus, volte hoje para Jesus. Ele te dá chance aí. O propósito da palavra de Deus é santificar. Sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém terá Deus. Eu tenho que se preocupar em santificar. Todos que ouvem essa palavra têm que se preocupar em santificar. A palavra de Deus tem o propósito de alertar, corrigir, discipular, preparar o homem para a salvação e testemunhar. Naquele dia, diz a Bíblia, o grande trono branco vai descer e Deus vai julgar os vivos e os mortos. E isso é tão terrível, porque o além vai dar os mortos, o inferno vai dar os mortos, o mar vai dar os mortos. Aquele que foi comido pelos peixes morreu no mar, e os peixes devoraram o resto da sua carne ali, vão se recompor e vão se dobrar diante do trono branco. Meu Deus do céu, os mais poderosos, os mais arrogantes, os mais prepotentes, os mais orgulhosos, os mais humildes, os mais miseráveis que não creram também, terão que se recompor a matéria e se prostrar diante do teu Espírito Todo-Poderoso. Eu quero dizer algo. A sentença pior do inferno, alguém pensa, é o povo queimando, não é? A sentença maior do inferno é que muitos tiveram a oportunidade de entenderam e agora foram para lá. E aí a consciência, porque eu não criei, porque eu não acreditei, porque eu não deixei o pecado, porque eu não deixei o mau caminho, porque eu não deixei os amigos, porque eu não deixei a bebida, porque eu não deixei a prostituição, porque eu não deixei o adultério, porque eu não deixei o caminho da perdição. Quando os irmãos me visitaram e falaram, volta para a igreja, porque eu não voltei, porque eu não fiz meu filho pródigo. Esse vai ser o maior problema da pessoa
E às vezes eu digo que todas as ações nossas são filmadas. Se Deus quiser passar no telão, Ele vai passar. Olha aqui, vem aqui. Olha, meu memorial. Aqui, ó. Olha lá. Ó, ali, ó. E aquela, você xingou meu servo ainda. Você blasfemou ainda. Olha. Não tinha igreja nenhuma que servia para você. Nem o pastor servia para você. Terceiro final. Deus julgará com equidade, com justiça. Certo de ferro. Ninguém vai poder se desculpar. Ele tem as provas na mão. Ele tem as provas na mão. Feche os olhos, por favor. Eu vou orar e vamos terminar. Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus Cristo, Teu nome seja adorado, Teu nome seja glorificado, engrandecido esta noite, que Teu nome seja glorificado para sempre, que essa palavra que todos nós ouvimos aqui, que muitos estarão ouvindo pelo canal Verdade Divina no YouTube, sejam tocados fortemente pelo Senhor e possam estar firmes, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença e voltarem para Ti e santificar as suas vidas e dar ouvido ao voz do Espírito Santo. É o que eu peço que nós pedimos no maravilhoso nome, no bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as palmas do Senhor, aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.